Olá, povo de Deus, graça e paz. Vamos orar? Vamos nos envolver com a palavra, vamos nos envolver em oração e intercessão mútua e que este grupo aqui abençoado, esta equipe que se reúne aqui no YouTube, todos os dias nós trazemos a palavra e trazemos algo do Senhor. Nos inspira, nos direciona, nos ensina e nos coloca de joelhos diante do Senhor. Vamos orar. Se você não é inscrito, inscreva-se e vamos ajudar o crescimento desse ministério, que é o ministério por meio das mídias sociais. Que Deus nos ajude. Muito obrigado por sua presença. Eu vou ler um texto hoje de João, o Evangelho de João, capítulo 3. A palavra diz assim, lá no versículo 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. João 3 é um capítulo que fala de salvação. A expressão mais linda da salvação em Cristo Jesus é encontrada aqui em João 3, quando Jesus, explicando para Nicodemos, chama a salvação de novo nascimento. Uma ideia linda, que é a ideia de uma nova oportunidade. Quantos desejam uma nova oportunidade na vida, Muitos não conseguem chegar a desfrutar dessa nova oportunidade por tardarem demais tomar uma decisão. Pois muito bem, é também no João 3 que está o versículo 16, o versículo central das Escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui nesse ambiente de salvação está esta passagem, esta porção das Escrituras. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê não pereça. Para que todo o que nele crê tenha salvação. Essa história da serpente no deserto é uma história que está lá em Números, capítulo 21, os versículos 4 a 9. Rever os fundamentos da nossa fé nunca é demais. Nós precisamos sempre voltar aos fundamentos. Eu conheci um amigo, fiz um amigo que era atleta profissional de futebol e ao contar a sua experiência, trilhar a sua experiência para chegar a ser atleta profissional, ele conta quantas vezes ele teve que praticar os fundamentos. Quem leva a vida a sério não erra nos fundamentos. Quem erra nos fundamentos nunca vai longe. A vida cristã é a mesma coisa. A vida cristã requer de mim e de você que não erremos nos fundamentos. E esse texto, ele nos faz lembrar de uma história lá do Antigo Testamento, lá do livro dos Números. E esta história é uma história de salvação. Tá bom? Vou mais uma vez falar aqui, o capítulo 21, dos versículos 4 a 9. Depois você poderá conferir os detalhes desta história. Esta serpente de bronze, mais tarde, foi destruída. O rei Ezequias achou que poderia ser uma pedra de tropeço e de idolatria. Segundo Reis 18, está lá a narrativa de que esse objeto foi destruído. Tudo o que aconteceu foi esses passos que são muito semelhantes aos passos do processo de salvação. Se não, note comigo. Primeiro, pecado. O povo se tornou impaciente, falou contra Deus, falou contra Moisés. Pecado. O processo de salvação existe porque um dia houve um processo de perdição que foi startado, que foi iniciado pelo pecado. A seguir, o pecado trouxe consequências. A Bíblia diz que o Senhor mandou contra o povo de Israel serpentes abrasadoras. Estas serpentes picavam as pessoas no deserto e as pessoas não somente morriam, mas morriam em agonia, em grande sofrimento. Então, primeiro degrauzinho desta jornada, pecado. Segundo,
sofrimento, as consequências, a ruptura, como eu gosto de falar. Terceiro passo é o arrependimento. As pessoas não gostaram da consequência e começaram a pedir a ajuda de Deus, dizendo: Deus, nós erramos. Nos ajuda a vencer esse mal das serpentes abrasadoras. É assim, né? O arrependimento é fundamental para o processo de salvação. Quarto degrau, a salvação. Deus oferece ao povo um caminho de salvação e ele o faz falando a Moisés, ordenando a Moisés que esculpisse uma serpente em bronze. Bronze é um material que fala de arrependimento, de remissão. A pia do holocausto no tabernáculo, depois no templo, era feita desse material, do bronze. Então o bronze é um símbolo de lugar de remissão de pecados, derramar de sangue. Então Deus oferece ao povo essa salvação por esse caminho, por essa simbologia, que mais tarde seria uma figura, e João usa essa figura falando que o Filho do Homem também iria ser levantado como a serpente foi levantada. Salvação é Deus quem promove, é Deus quem propõe, é Deus quem oferece ao povo, dizendo que há uma simbologia do pecado, do erro, da maldição, da consequência, e todo aquele que olhasse para a serpente seria curado. Esse é o quinto e o último passo nesse processo de salvação. As pessoas deveriam tomar a decisão de vir até o local, ou o meio, ou a forma que Deus criou para ser antídoto daquele mal que havia alcançado. Fundamentos da fé. O livro dos Salmos fala: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo capítulo 11, versículo 3. Nós estamos aqui lembrando então dos fundamentos e do caminho da salvação. Tudo começou com a quebra do pecado. O pecado logo trouxe consequências e o sofrimento gerou arrependimento. Deus, em sua graça, promoveu um caminho da salvação, e as pessoas que decidirem e quiserem essa salvação poderão ter acesso a ela por meio da fé. Igualzinho o que aconteceu, o que nos foi oferecido por meio de Jesus. O pecado, a consequência, o arrependimento. Deus promoveu salvação em Cristo Jesus, e todo aquele que quiser será salvo. Receba esses fundamentos e tenha um dia abençoado, andando naquilo que é básico, naquilo que é fundamental, naquilo que é simples. E Deus vai nos ajudar em todas as demais coisas. Oremos. Pai querido, nós oferecemos esse dia na Tua presença e pedimos que o Senhor traga sobre o Teu povo clareza dos passos de fé, do caminho a ser seguido, e que a bênção do Senhor possa hoje produzir vida abundante, vida verdadeira no coração dos Teus filhos e filhas. Eu oro, Senhor, especialmente por aqueles que estão colhendo consequências de um plantio muito ruim. Que a Tua graça possa abrir os olhos espirituais dos Teus filhos e filhas e mostrar a todos eles que há um caminho de salvação proposto pelo Senhor. Que a bênção do Senhor assim o faça em nossas vidas para a Tua glória. Somos abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, fica na bênção. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nada. Permaneça nos fundamentos da palavra. Fica com Deus. Um forte abraço.